Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ecossistemas brasileiros, tá bom? Nós vamos fazer aqui algumas questões mostrando as características básicas dos ecossistemas, esse grande continente chamado Brasil, com vários tipos de formações fitogeográficas. Então nós temos, na região norte, nós temos o predomínio da floresta amazônica, no semiárido nordestino, a caatinga, no Planalto Central, o cerrado, a floresta costeira, que é a Mata Atlântica, no sul do Brasil nós temos os pampas, e ali no Mato Grosso nós temos também o nosso querido Pantanal. Então são ecossistemas que nós vamos destacar agora, falando de algumas características, mostrando exercícios. Então numa primeira questão nós temos aqui, olha só, sobre as principais regiões fitogeográficas do Brasil, é correto afirmar. Veja a letra A, analise comigo a letra A. As duas principais áreas florestadas do país são denominadas floresta amazônica e mata de araucárias. Não, a mata de araucárias ela é praticamente uma vegetação extinta. Nós temos muito pouco de mata de araucárias nativa. Há quem afirme que nós temos apenas 1,5% de mata natural, de mata nativa na floresta de araucárias. Ela praticamente desapareceu pela atividade humana, né? A mão do homem. Desmatamento sem manejo, sem replantio. Então a mata de araucárias desapareceu. Na realidade, grandes duas florestas no Brasil, nós temos a floresta amazônica e temos também a Mata Atlântica. Se bem que a Mata Atlântica já está também muito devastada. Então não vamos concordar com a letra A por causa da mata das araucárias. Na letra B, a floresta com araucária, olha só, é uma formação artificial. Não, não é formação artificial. É uma formação natural. O problema é que o homem devastou, o problema é que o homem substituiu a mata de araucárias por monoculturas, por cidades. Então tiraram a mata de araucárias, mas ela não é artificial, ela é natural, tá bom? Então está errado também a letra B. Na letra C, os campos cerrados e os pampas são formações vegetais onde há predomínio de plantas lenhosas com caules tortuosos, de cascas espessas. Essas características de caules tortuosos, com cascas grossas, não é? Isso é característica do cerrado. Nos pampas, não. Nos pampas nós temos vegetação rasteira, vegetação de gramíneas. As características citadas são características de cerrado. Cerrado você tem raízes profundas, cerrado você tem caules contorcidos, cerrado você tem casca grossa, cerrado você tem folha de cutícula bem grossa, chamada folha coriácea. São características do cerrado. Enquanto que nos pampas você tem uma vegetação de gramíneas, uma vegetação de pastagem. Basicamente isso, intercalado aí com alguns arbustos. Então a letra C também está errada. Na letra D, o manguezal é a vegetação que se desenvolve em regiões onde os rios encontram-se com o mar. Perfeito? Caracteriza-se pelas plantas adaptadas a uma condição de excesso de água e baixa salinidade. Tudo bem, excesso de água, sim. Agora, baixa salinidade, não. No manguezal você tem alta salinidade. O manguezal, que é um ecossistema muito agressivo em termos de adaptações, em termos de características físicas para suportar uma planta. Então lá no manguezal você tem escassez de oxigênio, no manguezal você tem excesso de salinidade. Então isso impossibilita a outras plantas, plantas de outros ecossistemas, de se ajustarem ao manguezal. Então a salinidade do manguezal é uma salinidade elevada, por dois motivos. Aproximação com o mar, quando a maré sobe, o mar invade o manguezal. E o outro detalhe, a decomposição intensa. Como tem muita decomposição no manguezal, onde tem decomposição você tem formação de sais, entendeu? Então a salinidade é elevada. Na letra E, a caatinga é um tipo de vegetação que ocorre em regiões onde as chuvas são irregulares e as secas são prolongadas. Caracteriza-se pela presença de cactáceas e de árvores e arbustos que perdem as folhas durante o período da seca. Todas as características citadas dizem respeito, sim, à caatinga, que fica no semiárido, né? Semiárido nordestino. Lembrar que no Nordeste não tem só caatinga. No Nordeste nós temos manguezal, no Nordeste nós temos Mata Atlântica, no Nordeste, aqui no Maranhão, nós temos a floresta amazônica e no Nordeste também nós temos cerrado.
tá bom? Temos cerrado no Maranhão, temos cerrado no Piauí, temos cerrado na Bahia. Agora, o predomínio no Nordeste é a caatinga, que é um ambiente também muito inóspito para a maioria das plantas que se aproximam daquela região. Plantas invasoras, elas não vão conseguir se ajustar muito bem à caatinga, porque na caatinga as temperaturas são muito elevadas, a amplitude térmica é alta. Durante a madrugada, a temperatura cai bastante, mas durante o dia é muito quente. A escassez de água, as chuvas, quando vêm, são chuvas mal distribuídas, tá? Então a vegetação é uma vegetação que apresenta um xeromorfismo intenso. Muitas folhas transformadas em espinhos. A maioria das plantas perdem suas folhas na época seca. A vegetação é caducifólia. Então, as folhas apresentam estômatos, não é, com uma grande quantidade, porque eles abrem no início da manhã. E logo quando a temperatura sobe um pouquinho, eles fecham rápido. Então tem que ter um grande número de estômatos na folha, que é para fazer uma eficiente absorção de gás carbônico, tá certo? Aquelas plantas que permanecem com as folhas mesmo durante o período de seca, como é o caso do juazeiro, a favela, a faveira, o umbuzeiro, eles têm folhas também com cutícula muito grossa, para não transpirarem, para não perderem muita água na forma de vapor. Ou seja, são muitas adaptações para viver em uma região. E essas adaptações você chama de xeromorfismo. Então sempre que eu for fazer uma prova e aparecer o termo xeromorfismo, eu vou logo associando com a caatinga. Tudo bem? Vamos para mais uma questão sobre ecossistemas do Brasil. E essa questão ela fala sobre manguezal. Tá? O manguezal é um ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes marinho e terrestre. Transição você pode chamar de zona ecotonal, área de encontro de ecossistemas, tá certo? Vamos ver o que ele fala, o que ele nos coloca aí em termos de itens para você julgar o manguezal. Veja só, no manguezal, a baixa disponibilidade de nutrientes e matéria orgânica faz do mangue uma região de produtividade baixa, com vegetação composta por poucas espécies, limitada a fatores edáficos. Tudo bem, limitada a fatores do solo. Mas no manguezal você não tem essa baixa disponibilidade de nutrientes e matéria orgânica. Pelo contrário, você tem muita matéria orgânica sendo despejada no manguezal. Consequentemente, você tem uma decomposição intensa. E se você tem uma decomposição muito intensa, você tem uma alta concentração de sais. Você tem uma salinidade elevada. A disponibilidade de NPK é muito alta no manguezal. Então tem muitos nutrientes. Aliás, essa é uma das causas, né, de destruição do manguezal. Como o solo do manguezal é muito rico em nutrientes, tem muita gente que destrói o manguezal, faz arado no manguezal e faz o quê? Monocultura de feijão, de arroz. Então é isso, o solo é rico em nutrientes, o solo não é pobre. Na letra B, as plantas do manguezal apresentam baixo potencial osmótico. Opa, baixo potencial osmótico não. O solo do manguezal, eu acabei de dizer que ele é rico em nutrientes. A salinidade do manguezal é elevada no solo. Então a raiz ela tem que ser muito mais concentrada do que o solo. Mas bota concentrado nisso. Muito concentrado, que é para absorver água por osmose. A salinidade do solo é elevada. Então a raiz ela tem que se mostrar muito eficiente. Salinidade elevada, potencial osmótico altíssimo na raiz. Veja que para fazer esse potencial osmótico se tornar elevado, a raiz precisa fazer transporte ativo de sais. Mas para fazer transporte ativo de sais, ela tem que respirar, ela tem que ter oxigênio. Como o solo do manguezal é pobre em oxigênio, a raiz vem para a atmosfera para pegar esse gás, tá bom? Raiz respiratória lá no manguezal também está associada a esse potencial osmótico elevado da raiz. Não é potencial osmótico baixo, é elevado. Então está errado a letra B. Na letra C, Rhizophyra mangli e Avicennia tomentosa são plantas típicas do manguezal. São espécies vegetais desse bioma. A Avicennia possui austórios ou raízes respiratórias, uma adaptação ao solo encharcado pobre em oxigênio. Bom, o cara vai fazer a prova dele e sabe que no manguezal tem raiz para pegar oxigênio, como eu acabei de dizer para você. Então aqui no meio o cara vai enxertar aí uma palavra que tende a te confundir. E se o cara não prestar muita atenção, ele passa batido aí, marca a letra C. Mas não é para marcar a letra C. Onde é que está o erro aqui? Olha só, a Avicennia possui austórios ou raízes respiratórias. Não.
Haustórios são raízes parasitas, haustórios ou raízes sugadoras. É lá na floresta amazônica que tem esses cipós que sugam a seiva de uma outra planta, de uma planta hospedeira. É o cipó-chumbo, é a erva de passarinho. Aí são raízes haustórios ou sugadores. No lugar de haustórios aqui, nós deveríamos colocar pneumatóforos, não é? Então, raízes respiratórias ou pneumatóforas, que captam o oxigênio do ar. Aí tudo bem. Raízes respiratórias ou pneumatóforas. Aí você fecha o item. Do jeito que está aí, haustórios, está errado. Na letra D, sobre a vegetação arbórea, é possível encontrar bromélias e orquídeas epífitas. No solo alagado, as garças alimentam-se de peixes e pequenos vertebrados que caçam usando seus bicos. A orquídea é uma planta parasita. Olha só, pessoal. Aí, mais uma vez, ele puxa para a vegetação, ele puxa para a botânica. E aí tem gente que diz que não cai botânica no Enem. Como que não cai? Você tem que saber as características da vegetação. Então, essa história de epífitas, epifitismo, é muito encontrado em florestas fechadas, onde há uma disputa muito grande pelo fator luz. Então, bromélias e orquídeas não são parasitas, elas são plantas epífitas, é um tipo de inquilinismo. Elas vivem apoiadas em outras plantas para ficarem obtendo mais luz. É uma forma de absorver mais energia luminosa e realizar mais fotossíntese. Mas elas não estão parasitando, elas estão apenas apoiadas para ficarem mais próximas da luz. É um tipo de proteção, inquilinismo. Proteção, no caso aí, contra a sombra, ficar mais próxima da luz. Jamais parasitismo. Então está errado também a letra D de dado. Na letra E, no solo lodoso, constantemente alagado e pouco aerado, olha só, pouco oxigênio, vivem bactérias anaeróbicas, produtoras de gases, que conferem a esse bioma um cheiro característico. Verdade, tá certo? Então no manguezal você tem muitas bactérias anaeróbicas fazendo um intenso processo de decomposição, tá? Com liberação de gases à base de enxofre, por exemplo, tá? Porque lá no manguezal você tem também um intenso processo de atividade microbiana, bactérias que fazem a fotossíntese bacteriana utilizando enxofre, tá? Então, naquele meio lodoso, você tem decomposição intensa e você tem uma variedade incrível de bactérias trabalhando naquele tipo de solo. Então, a alternativa E caracteriza bem o solo do manguezal, portanto, é a alternativa correta. Beleza? Vamos ver aqui se tem mais uma pra gente. Olha só, a terceira questão. A terceira questão foi colocado um mapa do Brasil, não é? E nesse mapa do Brasil nós temos a distribuição dos diferentes biomas. Que bioma é esse aqui, número 1? Representando aí 40% do território nacional, é a Amazônia. Veja aqui no número 4, você tem a nossa Caatinga. E tem aqui o número 3, que fica entre a Amazônia e a Caatinga. Olha só, a Amazônia querendo invadir a Caatinga e a Caatinga querendo entrar na Amazônia. E aí vão se encontrar aqui nessa região número 3, que é uma região de ecótono, é uma região de transição. É a região do meio norte do Brasil, Piauí e Maranhão. Esse número 3, portanto, é a Mata dos Cocais, Zona dos Cocais. É uma zona de ecótono, é uma zona de transição. Aqui no Planalto Central, na região central, nós temos o Cerrado, Cerradão, não é? Aqui no número 5, a Mata Atlântica, beleza? Aqui no número 6, a ex-Mata de Araucárias, não é? A finada Mata de Araucárias. E aqui no número 7, os Pampas, as Campinas Gaúchas. Beleza? Então o que ele coloca aí, ó? Plantas com partes aéreas adaptadas para diminuir a perda de água. Olha só, diminuir a perda de água. Então, diminuir a perda de água nos espinhos. Então, é espinho, planta espinhosa. Vai lá, ó. Tá fazendo a prova e aparece lá, vegetação com espinhos. Pode botar a caatinga no caso aí, não é? Diminuir perda de água. Então, parte aérea transformada em espinho. É como se eu estivesse falando isso. Para reduzir transpiração. E árvores de pequeno porte com raízes muito profundas. É uma outra forma de você identificar uma vegetação de um bioma muito famoso no Brasil, que é o Cerrado. Então, as raízes muito profundas é no Cerrado. Então, ó, vamos falar raiz profunda, Cerrado, espinhos, Caatinga. Então, pela ordem aí, não é? É diminuir a perda de água. Espinho é na Caatinga e raiz profunda é no Cerrado. Então, a Caatinga está no número 4 e o Cerrado está no número 2. Então, 4 e 2, respectivamente.
A alternativa correta, letra E. Beleza? Então é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau!